Temos ainda... Ei, droga! Já comecei a transmissão, não posso ficar... Fala galera, aqui é o Shiro e juntamente aqui com o Soul. Muito obrigado, Soul. É isso aí, vamos nos preparando para poder bater um papo com o Natan, que está aí nessa foto enorme aí logo do lado da gente. Natan é lindo mesmo, hein, Lucão? Na moral. Pois é, não à toa que o Soul é conhecido como o Marlon Brando da FGC. Cara lindo, cara elegante. É, isso aí. Mas hoje o dia não é de contemplar o Soul, é de contemplar o nosso convidado especial, Natan. E a gente vai chamar ele aqui no Discord pra gente poder bater um papo com ele aqui. Então, vamos adicionar ele aqui? Vamos. O Lucão JC, me dá um feedback aí, como que tá minha voz, tá baixa, tá alta, tá de boa?
Fechou então. Deixa eu fechar o navegador aqui pra Você poder consegue economizar. adicionar o Natan aí, ô Shiro? Acho que eu consigo, eu tenho ele adicionado como amigo. Deixa eu ver Fechou. aqui. Tá dando umas travadas estranhas aqui, mas vamos lá. Na verdade, acho que é o game aqui, o Granblue Fantasyverse, que tá dando umas travadas, mas vamos lá. Dessa vez minha câmera não travou, né? Não, tá funcionando de boa. Deixa eu ver. Ele abre uma outra chamada, né? Opa! Fala, Natan! E aí, dá pra ver direitinho? É o somzinho do ventilador, tá suave. Não, tô escutando bem. Ventilador? Ah! Por aí deve estar mais quente, com certeza. É, às vezes pega no microfone, né, pra não atrapalhar a qualidade do áudio, por isso que eu pergunto. Tranquilo. Não, tá bem tranquilo. Eu compartilho uma câmera virtual que é mais ou menos para mostrar como está a nossa tela, tá? Então, mas se você quiser ignorá-la, não tem problema. É mais mesmo para mim e para o Soul, tá? Você não precisa se preocupar tanto com essa câmerazinha aí, caso você não queira dar atenção. Eu acho que fica bacana, na verdade, dá pra ver vocês enquanto a gente conversa. Ah, sim, é uma forma também. Eu acho da hora. Show. Porque se for assistir pela Twitch vai ficar atrasado. Eu curti. Valeu. Então tá ótimo. Bem, você acaba não tendo áudio aqui do computador, mas o computador aqui só tá tocando a musiquinha do Granblue Fantasyverse de fundo, né? Pra não ficar, tipo, a gente falando num fundo silencioso esquisito, né? E aí, o pessoal tá chegando. Ó, tem até o Zeite. Boa noite, Zeite. Boa noite, Golden Boy. O Anunnakis também, JC. É isso aí. Tá uma galera chegando aqui. Podia ser o Zeite, né? Ah. O Esporte falou, né? Então tá falando. Famosíssimo. Pois é, lembrando aí que chegou o Hayatin, tá chegando uma galera legal aí pra poder acompanhar nosso papo aqui. De certa forma, assim, né? Natan, não se preocupe. De repente você se sentir também incomodado com o tipo de pergunta, a quantidade de perguntas, fique à vontade para poder falar, não quero falar sobre isso e assim por diante, tá? Porque... Opa, acho que tem uma vazada aqui. Opa, acho que foi. Natan, não consegui me escutar, acho que deu uma falhadinha aqui no meu fone. Deixa eu só ver aqui. Não, deixa eu ouvir. Não. Chorada mesmo. Tem que mexer aqui no Discord. Exatamente. Eu tô muito feliz com o convite de vocês dois. Eu espero que tenha pra me ouvir bem. Eu tô ouvindo vocês muito bem. E simbora. Tá bem de boa também, tá bem tranquilo. É isso aí, gente. Bem, é claro, né? Começando aquele papo, né? Então, iniciando aqui as 90 perguntas mais redação para Natan. Brincadeira. Nem agora. Brincadeiras aí, gente. Bem, é claro que, obviamente, o primeiro ponto que a gente tem que vai tocar no assunto é sobre você ter ido pro CEO, né? Eu acho que não tem como não começar com esta ideia. Então, convenhamos que a gente vai perguntar um pouco sobre isso. E aí a questão, Natan, por que o CEO? O que aconteceu? O que foi o que te atraiu para ir até o CEO? Olha, o CEO eu fui ano passado, na verdade, depois de muita insistência do Vinícius. A gente tinha se conhecido online por conta do Granblue, ele que me ensinou a instalar o VPN pra gente jogar com menos delay, e foi de 5 frames para 2 frames. Eu fiquei, mano, esse cara aí entende da internet, né? Caraca, na moral, olha isso. Aí a gente foi se conhecendo depois em evento offline. E eu já tinha visto ele, acho que em São Paulo, e em BH, no Trahard, e ele começou a falar, não, vamos para o CEO porque é mais barato a passagem, vai a galera brasileira em peso, ó, já tem esse grupo aqui, eu te coloco lá também. E eu falando, não, mano, não dá, olha só, eu acho que é muito caro, isso é muita loucura, como que eu vou? Como é que eu vou me organizar para ir? Ele, não, mano, não esquenta não, a gente vai se ajudando aí. Eu fiquei, beleza.
Aí a gente foi conversando e no fim, realmente, no passado, foi muita gente do Brasil e foi muito da hora. Acho que foi umas 10 ou 11 pessoas. E isso fez a viagem se tornar muito memorável para mim, porque tu via todo mundo, independente de bem ou ruim na bracket, o pessoal tava lá feliz da vida, jogando, tava compartilhando tudo que tava acontecendo, o pessoal tava andando unido em um lugar que não era nossa casa, né? E por conta disso eu decidi que eu queria voltar para o evento no ano que vem, porque é mais barato para mim. Saindo aqui de Manaus é mais barato em relação a outras cidades dos Estados Unidos. E dessa vez eu já tenho um ano para me preparar para ir. Diferente daquela... Ano passado foi assim, abril, março e já tinha que ir para lá em junho. Aí é muito pouco tempo para definir tudo o que fazer. Aí esse ano já foi muito tempo de planejamento. Já foi começando desde aqui de dezembro do ano passado, novembro, janeiro desse ano. Aí já foi bem mais tranquilo de se programar. E eu fiquei com gosto amargo, né, mano? Eu fiquei a um set de pegar top 8. Eu passei acho que um ano falando desse negócio. E aí eu fiquei, não, esse ano eu tenho que voltar, não é possível. Se eu cheguei aqui na trave é porque tem coisa, não foi à toa, entendeu? Isso é verdade. Foi uma boa, até porque, de certa forma, o ano passado foi a primeira experiência. Então, essa segunda experiência então trouxe um resultado muito melhor, inclusive em dois, né? Em duas competições. Por sinal, duas competições simultâneas, cara. Não foi bem arriscado isso? Ano passado eu joguei Smash e gravou, mas eu não fui tão longe no Smash. Mas eu não tô tão animado com o Smash ultimamente, então eu dei todo o meu foco no DNF. O DNF foi um presente, na verdade, do Big Bates, lá do Data FGC de Atlanta. Eles são muito próximos do Finícius também, galera, muito parceiro. E o cara falou assim, nossa, seu amigo ele só joga online, chegou longe de Catarina, pegou nono, esse cara deve jogar muito bem, esse cara tem que jogar DNF. Aí ele falou, não, eu te dou. Eu falei, pô, mas eu não vou comprar, porque tá muito caro no Brasil e tal. Ele, não, eu te dou uma chave agora, não tem problema não. Aí eu fiquei, mano, porque eu me senti honrado, assim, vou ter que jogar o jogo agora. Eu já planejava jogar de todo jeito e isso aí foi muito mais incentivo pra mim. Esse foi mais um motivo para me dedicar a DNF, principalmente. Aí eu pensei até em jogar, sabe? Eu pensei em jogar Smash, Street Fighter no CEO, mas eu pensei, é melhor eu focar nos jogos que eu tenho mais chance de chegar longe do que, apesar de eu estar me divertindo nas outras duas brackets, elas podem acabar me incomodando do meu real objetivo. Acho melhor eu passar dessa vez. Eu ia jogar Street Fighter 6 e Smash, mas eu não quis. Achei melhor não. Imaginando, o DNF Duel, Granblue Fantasy versus Smash Street Fighter 6. Apesar de ser possível, mas é muito difícil, né? Realmente conseguir distribuir o foco em tantos títulos, né? Eu fiquei meio maluco no treta. No treta eu tava na tanque no Granblue, na tanque no DNF, na tanque no Smash. Aí a cada 10 minutos, que é o tempo de um set outro, você tem que reprogramar o cérebro todo aqui pra jogar outro jogo que não tem nada a ver, entendeu? Tipo começar o round no Granblue pulando com super jump, porque no Smash tu pula pra caramba. Aí não tem nada a ver o jogo. Aí passa uns 2 minutos, tu volta aqui ao normal, entendeu? Nossa, e tem que estar atento mesmo. É bem difícil manter o foco. E aí, terminou um set, eu tomar uma água. É tempo de tu pegar uma água, ir ao banheiro e já voltar pra jogar outro jogo, sabe? Bem difícil mesmo. Você ia fazer uma pergunta, Soul? Desculpe, eu acabei te cortando. Eu ia comentar que dá uma bugada mesmo, cara. Eu tava jogando Street 6 esses dias aí pra voltar pro Granblue dá uma bugada na cabeça mesmo. Ainda mais se você joga um jogo estilo Smash, que é igual ele comentou aí, que é muito mais movimentação, né? Pra você voltar pro Granblue, que é um jogo mais parado, é difícil mesmo. Com certeza. Bem, mas Smash, mas Street e Granblue é o mesmo jogo, né? É só normal no Rush lá, né? Igualzinho. Brincadeira.
Eu sinto que é diferente por causa da ideia do Street, cara. Ele é muito mais voltado pro grab, with punish, do que o Granblue, eu acho que em si, sabe? Por exemplo, no Granblue, no Street tem throw loop. Hoje, no Granblue não existe isso, sabe? Tipo, eu tava tecando pra tudo no Granblue e tomando overhead. O Granblue não tem throw loop, mas tu fica lá defendendo pra sempre também. Eu acho que são mecânicas fortes, mas de jeitos diferentes. Eu acho que throw no Granblue, tu toma um throw, tu tem que adivinhar de novo, sabe? Pode crer. Pois é. Ai. Bem, acabou sendo que você focou realmente só no Granblue e no DNF. 2 títulos que são, inclusive, bem distintos se a gente for olhar na profundidade, né? São anime fights, mas não tem nada a ver um com o outro, né? Exceto pelo fato de que falam que a mecânica dos dois é mais simples. Mas aí vem justamente a pergunta do mais simples e o mais difícil. Qual dos dois você sofreu mais durante o CEO? Porque, sem dúvida, foram 2 games ao mesmo tempo e tem que ficar toda hora mudando a chave também. Qual dos dois você sentiu mais dificuldade durante essa brincadeira lá no CEO? Eu vou te dizer que pode ser falta de costume, mas eu achei o DNF mais difícil, porque o DNF no PS4 ele tem 4 frames de input delay e no PS4 Pro ele tem 6 frames. Então é um jogo totalmente diferente. O Hitman, por exemplo, você não acerta o instant overhead direito, as conversões, você não acerta o loop dele que ele tem Awakening com a mana skill verdinha lá, que é um corte gigante. E tu tem que jogar o jogo realmente na base muito mais da leitura do que tu reagir. Tu não vai conseguir de jeito nenhum reagir ao mix do cara, mesmo tu sabendo que ele vai apertar alguma coisa. Então é esquisito, parece que você viajou para jogar online. Tá jogando com delay ali, mas offline. Nossa. E quando eu cheguei lá, eu fiquei muito frustrado, porque eu fiquei, cara, não é possível que é isso que a gente vai jogar daqui a 2 dias. E na quinta-feira já tinha gente aquecendo no free play, eu fui jogar, vou amassar. Aí quando eu fui jogar, eu fiquei, mano, não é possível, como é que os caras estão jogando nisso? O que tá acontecendo? Aí falaram, é assim mesmo, é a primeira vez que você joga? Eu fiquei, sim, mas é muito ruim, meu Deus. Eu falei, mas esse é o padrão. Aí isso, assim, eu sei que tem toda essa discussão de console versus PC e que de fato o console ele é o optimal para você rodar em evento, na bracket, mas eu fiquei com aquilo ali na cabeça e passou umas horas eu pensei, ok, cheguei aqui, dei a treinada que eu pude, mesmo com muita gente não jogando mais o jogo no Brasil. E eu vou jogar um jogo mais simples, então. Não vou jogar com muita firula, muito mix-up. Vou jogar mais um jogo de neutro mesmo. E eu acho que vai dar certo. Mas eu já tinha mudado meu foco todinho pro Granblue. Minha cabeça já estava meio assim, cara, eu acho que eu vou chegar longe só no Granblue mesmo. No DNF vai ser meio difícil, porque eu não tô conseguindo jogar direito com input delay. Mas aí se resolveu. Eu fiquei no free play e deu tudo certo. Então, é importante destacar que eu dei um baita pop-off quando eu peguei top 8 no DNF, mas, na verdade, a câmera cortou, só apareceu o finalzinho. Mas eu fiz toda a pose do Hitman dando super dele lá, porque eu não acreditava. Caraca, deve ter Pois sido é. hype, Sim. Bem, E em relação, tipo, por exemplo, aos players em si? Tipo, você acha que a competição foi mais difícil no DNF ou no Granblue? Eu sinto que no DNF, por mais falta de costume com os jogadores e com matchups, assim, eu não tinha... Eu acho que era um pouco difícil eu passar da situação que eu estava na bracket. Por exemplo, não tem um jogador de Ghost Blade muito forte aqui. Também não tem jogador de troubleshooter muito forte. E no Granblue, eu já sinto que eu joguei a matchup errado mesmo contra a Fairy. E eu joguei muito errado contra a Charlotte também, que eu conheço muito bem do pessoal daqui. Eu acho que eu deixei a ansiedade tomar um pouco de conta de mim. Eu pensei, eu preciso terminar logo esse set. E eu não devia ter feito isso.
Eu acho que eu tinha bem mais chance de chegar hoje no Granblue que no DNF mesmo. Assim, o DNF, eu treinei com os caras lá no server gringo, mas a maioria não queria jogar comigo. Então, meu primeiro contato foi ali. Foi a primeira vez que fui enfrentando na bracket. E você assistir a ele jogando e jogar é outra coisa. Você vai saber uma coisinha ou outra, mas você tá pronto para reagir a tudo e punir tudo, não é bem assim não. Tem que pelo menos jogar um pouquinho. Mas considerando tudo isso, eu fiquei bem feliz. É até um ponto bem interessante que você citou quanto a jogar com os norte-americanos, né? Se considerar assim, é claro, a cena deu aquela pequena esfriada de DNF2 aqui no Brasil, mas você sentiu esse esfriamento ou até um aquecimento, de repente foi o contrário, considerando os norte-americanos, considerando os jogadores de lá? Só até um certo ponto, assim, deu pra animar o jogo, assim, deu pra... Dava pra jogar com eles, dava pra assistir ao VOD do torneio que eles faziam. Alguns faziam toda semana, outros toda quinzena, então eu dei uma reanimada pro jogo, que já tava meio parado pra mim, eu acredito que pra todo mundo o DNF tá meio parado, mas chega um limite que você não consegue passar porque eles reclamam da conexão, então eu entendo um pouco o lado deles, não tem muito o que fazer, mas eu não vejo que dá para ir muito além daquilo. Quem sabe se pudesse jogar um pouquinho mais com eles, porque o próprio Gonymed, que joga de Ghostblade, eu já joguei com ele online, mas ele não foi de Ghostblade, ele foi de Inquisitor. E eu ganhei dele. Mas aí no torneio ele pegou o meio dele, né? O que eu vou fazer contra isso? Complicado. Pode crer. Eu senti, cara, que pelo menos no DNF você tava bem nervoso, cara, nas partidas. Não, pelo menos assistindo, eu vi você tomar umas decisões que, tipo, você não tomou contra mim, por exemplo, lá quando a gente jogou no treta, assim. Bateu um porque pouco você de é ruim, Soul. ansiedade. É porque você é ruim, Que Soul. isso. Caraca, Brincadeira, assim, desculpe aí, continue, Soul. que violência. Ai, ai. Mas tipo o que tu acha, assim, que foi diferente? Então, por exemplo, eu senti que quando a gente jogou no treta, você conseguiu impor muito mais seu jogo, tá ligado? Tipo, entrar mais overheads, impor mais o jogo do Hitman. Tipo, Uhum. você até comentou que tava jogando mais reativo. Você acha que isso é só em relação ao delay? Ou se foi nervosismo, algo do tipo? Eu acho que foi nervosismo mesmo. Porque eu realmente não sabia como me comportar. Eu fiquei com muito medo da overhead, porque tava todo mundo dando DP no overhead, por isso que eu não tava fazendo muito. E eu vi o pessoal tá fazendo uma tech que dá backdash com Virgil. E aí, se você dá um low no wake up da pessoa, ela não toma nada, porque ela meio que. Ela sai, ela tá no wake up flutuando, então ela não acerta nenhum low direito ali, entendeu? Então o pessoal tá jogando um jogo meio diferente, aí tu tem que aplicar umas coisas meio esquisitas pra enfrentar eles. Bem, a diferença um pouco talvez até pelo que você falou, né? Era o PS4 Pro, né? Então tinha uma diferença ali da questão de desempenho do game no geral, na questão de delay, né? De input delay, né? É esquisito. No Aí- treta eu achei que dava um pouquinho melhor, na verdade. Eu achei o setup de ser um pouco pior. Pode ser impressão, faz um ano, né? Mas pode ter sido nervosismo, pode ter sido muitas coisas. Mas eu realmente não estava me sentindo tão confortável, não consegui impor muito meu jogo aqui. Tava muito básico, sabe? Tava consistente, mas tava faltando mais sujeira, que é o que DNF tem. Ah, sim, DNF tem alguns recursos assim que realmente são. Que muita gente diria a palavra apelativo, né? Em determinadas Sim. situações. Bem, mas independentemente disso, foram 2 quintos lugares, o que é uma coisa impressionante. Mesmo falando, eu tive dificuldade com X. Cara, você ficou em quinto num torneio Major, podemos dizer assim. O CEO é um torneio enorme. Cara, como você conseguiu, assim, tipo, vamos lá. Vamos pedir assim pra gente colocar uma propagandinha. Qual o segredo? Qual o seu truque
pra chegar a tanto, assim, a essa tremenda qualidade em 2 games, né? Não só um, mas 2 games ali. Eu iria dizer, eu primeiro vou dizer que eu iria a pergunta do Deadly Candy, eu vou voltar para ela daqui a pouco. Eu tô atento. Opa, Aí eu vou responder agora. Vou copiar ela, vou colocar aqui a parte também pra gente não perder. Logo o chat de repente muda. Copiei aqui, então não precisa se preocupar. Se a gente esquecer, eu já relembro essa pergunta do Deadly. Beleza. Eu acho que o importante é tu treinar um jogo de cada vez. Assim, nada impede que você jogue os 2, ou sei lá, 4, 3. Mas a questão é que quando tu pegar o tempo que tu tem separado para o jogo e tu tornar ele como algo de qualidade. Tu não precisa passar. Tu tá de folga. Tu não precisa tirar 8 horas do teu dia jogando uma sala fechada de Granblue o dia todo. Se tu puder jogar, tudo bem. Mas se tu puder jogar só 1 hora ou 2, mais focado em melhorar, tu vai ter um efeito mais positivo. E o conceito tem que ser parecido, o raciocínio tem que ser parecido com os outros jogos. Se você vai jogar, vou jogar o DNF e o Granblue. Joguei o Granblue na semana, joguei acho que umas 3 vezes na semana. Uma salinha com o pessoal. Aí DNF eu joguei 1 ou 2. Então, essas pequenas sessões que eu fiz, eu joguei com o intuito de melhorar e vendo. Eu joguei contra pessoas de vários níveis, de níveis acima dos meus, e aí eu fui vendo, e aí eu fui conversando depois que os sets acabavam, para ver o que precisava fazer para ajustar o jogo. Aí, basicamente, você faz o mesmo com outro jogo. Você joga algumas sessões curtas e você conversa sobre o set depois que ele acaba. Você vai sentir uma melhora maior do que você simplesmente ficar ali jogando por horas seguidas sem parar, sabe? Você ficar... Vou jogar o dia todo DNF, aí tá. Aí o que tu aprendeu com isso? Tu sabe se tu tá abrindo direito à guarda, se tu tá tomando a mesma situação, se uma decisão que tu toma tá te jogando pro corner, tu tá perdendo o round, às vezes tu nem percebe isso, tu tá de vida cheia, tu perde um game contra uma pessoa. Se tu tá dando pulos específicos depois de dar uma fireball. São coisas que não dá para tu perceber se tu ficar um dia todo jogando. Mas são coisas que tu pode perceber jogando em 30 minutos, 1 hora, sabe? Então, esse é o meu conselho que eu daria. É que tu treinar um pouco de cada vez. Tu não precisa se matar de jogar. Até porque todo mundo tem seus compromissos, né? Então fica difícil conseguir. Certo. Bem, falando bastante de DNF, né? Porque, sem dúvida, o Deadly Candy, inclusive, é um dos nossos integrantes do grupo de WhatsApp do DNF. Ele é um cara que ama esse game, né? Isso. Até o Zeite até falou que a qualidade mais importante do que quantidade. Isso é um ponto muito legal aqui, Zeite. Eu acredito que todos nós concordamos com isso. Bem, e a pergunta do Deadly Candy estava falando sobre um pouco mais do DNF. O que você está esperando justamente dessa atualização, né? E não só do DNF, mas do próprio Rising. Ou seja, as suas expectativas futuras, então, em relação a esses 2 games, né? Porque o DNF agora recebe essa atualização, acho que agora de quarta para quinta, né? Acho que não, o pessoal do DNF não falou exatamente o horário, né? Para ajudar a gente. E o Granblue Fantasy vs Rising, né? Que vai ter o beta aberto agora nesse final de mês. O que você está esperando? Quais são as suas expectativas sobre essas atualizações aí? Que não, a gente não sabe, né? Mas a gente espera que traga mudanças e uma força, né, para esses games. Mas queremos ouvir um pouquinho de você. O que você, Nathan, espera nessa situação? O DNF é um pouquinho de cópia, mas pode reviver, dar um gásinho na cena. Principalmente porque a Spectra, que nem a Konoichi, amém de muita gente aí, nem lançou, bateram o olho no trailer de 20 segundos. Meu Deus, vou jogar de Spectra, é tudo que eu queria, é um jogo de luta e tal. Então eu fico, mano, tem que acender alguma coisa na cena, essa boneca aí. E eu acho que com isso, pelo menos o pessoal anima de jogar um pouquinho. Mas sempre tem a galera que
tem gente que não joga muito com DLC. Eu, por exemplo, dificilmente jogo com DLC. Nesse caso, eu acho que vai ser diferente, porque eu quero testar ela. Eu geralmente só com os personagens básicos que já estão no cast. Mas por preguiça de aprender um boneco novo mesmo. E a atualização, mudando as mecânicas, ela, em tese, é para resolver aquela situação de checkmate que muita gente reclama da barra de guarda, que a galera reclama que o jogo é desse jeito, que você é colocado na situação que você perdeu o round e não tem como revidar de maneira nenhuma. Eu acho que, nesse sentido, a mecânica defensiva vai ser bacana, mas uma coisa, os devs disseram que eles vão ajustar os combos de loop. Mas eu não sei se isso é verdade, porque o pouco de gameplay que a gente observou, que tá no YouTube desses dias, o jogo parece exatamente a mesma coisa. Você vê o Berserker dando 2 tapas e indo a vida toda ali. Então, eu acho que é um pouco controverso. Os devs não estão se comunicando direito, mesmo depois de 1 ano do jogo ter sido lançado. Se for olhar bem, o que talvez muita gente se preocupa, não é necessariamente o fator defesa, que realmente o fator defesa, você tem que ficar lá o tempo inteiro numa string enorme e aí só aguardando pelo destino de ter a sua barra quebrada, isso pelo menos parece que deram uma mexida. Agora, realmente, quando acerta o hit, você fica por 10 segundos e vai esquentar uma pipoca no micro-ondas, a história é diferente. E quando você volta, você ainda tá numa situação de desvantagem, entendeu? Não é só tomar o dano. Porque tem boneco que tira um dano enorme e ele sacrifica a posição de vantagem dele. Mas o próprio Berserker ou o Crusader termina o combo e já tá no Oak lá e tu tem que tomar uma decisão e se tu decidir errado de novo, pode perder a partida também. Aí eu não sei se eles vão realmente mexer nisso, que é realmente o core, né, do gameplay. Isso é que complica, eu acho, que conquistar pessoas novas para o jogo, porque eu sinto que elas desanimaram exatamente por causa disso. Não importa o nível da pessoa que estivesse jogando, era frustrante para todo mundo, alto nível, baixo nível, ou seja, a pessoa aprendia um combo ali que a 30%, 40%, ela não queria mais jogar, porque não precisa de muito recurso, eram pequenas decisões, era só um round start que já começava a todo vapor. Mas, apesar de tudo, eu quero acreditar que DNF tem um futuro bom. Vamos ver, né? O DNF, ele realmente é um jogo bem divertido de jogar, tá ligado? Só que eu senti muito isso que você falou. Você toma um combo não só por tomar um combo. Tipo, após terminar um combo, você já tá numa situação de Oak que você tem que tomar uma decisão novamente. E, tipo, em 2 decisões erradas, você perdeu o round. Tipo, eu falo isso até pelo meu boneco mesmo. Swift Master termina o combo num Oak que é insano, tá ligado? Sim. Mas você acha que essas novas mecânicas vai mudar isso? Tipo, eu acredito que não, né, cara? Porque a gente não vai ter um burst nem nada do tipo, né? Acho que não. Eu acho que é justamente por isso. Eu tenho esperança com a personagem nova e com as mecânicas de defesa, mas o jogo em si vai continuar sendo aquele. Que parece que não vai sair muito do que os devs querem mesmo. É difícil você realmente... É aquela expressão clássica, né? Trocar a roda enquanto o carro tá andando, né? Não é uma coisa tão fácil. Então, exato. Realmente não é tão simples mesmo mexer. Bem, mas o Rise parece que vai mexer coisa pra caramba, né? O Rise me dá raiva porque eu comecei assim. Eu criei aquelas 5 estágios lá, né, da depressão, que é o Rush, o Overdrive e o Backdash, que é... Você reclama, aí depois você fica com raiva, aí você fica triste, aí no fim você aceita. Eu não gostava, eu não simpatizava muito com as mecânicas novas do Granblue. Eu fui mais um dos haters que eu ficava, mano, esse negócio do boneco apertar qualquer coisa e tá mais 4 depois, isso é muito patético, tu não precisa pensar mais nada. Enquanto antes você tinha que realmente arriscar alguns normais e ver se vai combar, sabe? Todo mundo fazendo, sei lá, 2A, Fareg. E aí, beleza, combou, mas não tirou muito dano. E agora não, agora você dá um forte, um rush, skill e pá.
30% da vida, 40% da vida, entendeu? E eu ficava, mano, isso é muito errado. Aí se defendesse era mais 4. E aí eles ficavam, não, mas o Rush perde de Fireball. Aí seu boneco não tem Fireball, né, mano? Aí não sei, né? Mas você não vê muito na prática isso. Você vê as pessoas agarrando por engano o Rush ou dando algum pulo para desviar. Más línguas dizem que você pode esquivar na reação. Eu acho que isso aí não é verdade, mas tem gente que fala isso. Não vou falar o nome de ninguém aqui. Sério que Rush dá para fazer isso. Aí o backshift eu já acho mais interessante, porque você gasta barra para ter um recurso defensivo. Agora o overdrive, meu amigo. Quando eu vi esse negócio aí, eu fiquei, não é possível. Por quê? Falaram tanto que Granblue era o jogo do neutro dos futsis, aí deram um negócio que afasta, que se te acertar, tu fica congelado ali. Aí, mas não deve ser tão ruim, né? Dá pra punir. Aí não dá pra reagir ao flash do overdrive ativando. Se tiver, tem gente que já criou setup no corner de ativar o overdrive garantido e depois ir pro chip damage. E eu fiquei, mano, o que tá acontecendo? O que aconteceu com o Granblue? Meu Deus, minha Nossa Senhora, por quê? Eu não quero mais jogar esse jogo. Não aguento mais. Aí eu peguei, sentei, vou jogar Granblue. Aí eu aprendi todas essas mecânicas e agora eu uso e abuso disso. Aí agora no Rising os caras me falam que não vai mais ter rush, mano. Eu não acredito nisso. Não é possível. Matou o Rush, matou o Overdrive. Por que os caras fazem isso, mano? Mas assim, ia ser uma bagunça, né? Se fosse Rush pra Overhead, pra Low, que o autocombo vai ter, né? O follow-up de Low e Overhead, ia ser, pelo amor de Deus. Ainda bem que ele tem. Demais, né? Nossa Senhora, adivinhou errado, tá na parede aí com o recado dita. E vai tomar troll-up aí. Eu vou tecar o troll, overhead, morreu. Nossa, ainda bem que não, né? Tanta mecânica que, apesar de eu defender o Granblue, ser um dos meus jogos favoritos, eu entendo bem as pessoas que criticam que o Granblue tem todo aquele discurso de ser o jogo dos futsis, dos fundamentos, e na verdade, isso não é tão verdade assim, porque ficar batendo o botão e ficar batendo botão e dando rush não é exatamente neutro, né? Ou dar míssil do nada. Quando o jogo lançou, dava o míssil e combava também. Então, eu espero que eles realmente reformulem de uma maneira satisfatória. Eu não gostava dessas mudanças, mas agora eu vejo elas de uma maneira mais positiva, porque elas são necessárias. Se você deixar o cast sem nenhuma mecânica de sistema, ele fica bem fraco mesmo. Então tem personagens que precisam e se beneficiam muito dessas mecânicas. Eu acho que Rising vai ser um jogo bem divertido nesse sentido. O meu único medo é que ele faça pessoas novas ficarem um pouco longe dele, é que tem a mecânica demais, sabe? Porque tem que saber que tem low overhead, tem perfect block, tem um negócio que tem o alpha counter, tem isso e aquilo. E a proposta do jogo é, na verdade, ser um jogo direcionado a iniciante fighting game. Mas eu acho que isso é só no começo mesmo. Daqui a pouco o pessoal se acostuma e vai ficar legal para todo mundo jogar. Entendido. Bem, é uma visão muito importante mesmo, né? Porque, sem dúvida, o que realmente vendia o pacote inicialmente do Granblue Fantasy Versus era a sua simplificação e até mesmo o atalho, né? Que o atalho veio a trazer uma vantagem, né? Uma maior acessibilidade, inclusive, desses recursos do game, né? E falando de games no geral, claro, né? Você estava no CEO, você pensou até, cogitou Street Fighter 6. Além da Street Fighter 6, você tá pensando em algum outro dos jogos? Porque esse ano é o ano perfeito do fighting game, né? Já temos Street Fighter 6 que saiu, bom, foi uma coisa maravilhosa. Tem MK1 pra sair ainda, tem Tekken 8 que tá bem próximo. Como tá seu pensamento assim em relação a esses outros games? Até o Pocket Bravery também, né? Nosso estimadíssimo Pocket Bravery, o jogo brasileiro. Exatamente. O Pocket Bravery eu tô esperando sair mesmo pra jogar. E eu vou te falar que isso não é bem um segredo, na verdade.
Eu nunca fui bom em KOF, já quis ser bom, mas eu tenho preguiça de treinar. Então acho que esse dia não vai chegar porque eu tenho preguiça. Porque eu não tenho foco, mas o KOF eu sinto ele um pouco parecido com o Tekken na minha experiência pessoal, de que é um jogo que você tem que estar jogando com muita frequência para aprender, porque o que eu observo, assim, é que a galera que joga há muitos anos e é difícil você dar nível como a galera que já tem estruturada toda a ofensiva e fundamento de jogos que pegam mecânicas assim e vão carregando. Porque você vê no Street Fighter que tem do 2 pro 3 é muito diferente, do 3 pro 4 também, 4 pro 5, do 5 pro 6. E o KOF ele tentou inovar, mas apesar de tudo ele manteve a essência de cancelar as barras, da movimentação ser muito parecida, o feeling de se mexer ali no jogo. Eles até tentaram o sistema de tag com 2003, o 11. Teve o 13 que foi um pouco mais para esse lado dos combos um pouco mais longos e de loops, mas apesar disso, você ainda tinha que saber jogar KOF, porque senão você não ia conseguir encaixar o hit. E aí você não tendo neutro e não conseguindo confirmar nada, não adianta você saber fazer combo. Então, o KOF 15 é um jogo que quando saiu, eu acompanhava todos os trailers, eu pensei muito em jogar e eu até comprei o jogo. E eu joguei só um pouquinho. E às vezes eu ainda penso, sabe? Às vezes eu olho pra ele na minha Steam, eu penso em reinstalar ele, em dar uma segunda chance, em jogar. Mas eu não sei. Eu tenho preguiça. E o Street Fighter 6, eu gosto muito do Ryu. Eu imagino que isso não seja segredo pra ninguém, porque eu jogo de Ryu em tudo que é jogo, até no Smash. Mas estão falando que o Ken e o Luke são simplesmente melhores, que não tem razão pra você utilizar o Ryu. E que eu tava até praticando hoje o Ken, mas eu não comecei a jogar. Eu sou um pouquinho metódico e chato com isso, então eu não consigo, sei lá, vou entrar aqui e jogar o jogo. Eu quero realmente aprender e depois jogar. Então, pra mim, demora um pouquinho mais de tempo pra aprender. E aí que eu entro de cara no jogo mesmo. Mas eu acho que um jogo que eu queria jogar mesmo é Street Fighter 6. Assim, não tem nada a ver com a frase que eu comecei no discurso, mas eu falo um pouco aqui da minha experiência com o KOF, porque eu acho o KOF realmente muito legal e eu admiro muito quem sabe jogar. Mas a preguiça bate um pouco forte. E ainda mais que nerfaram os bonecos que eu queria jogar. Eu gosto do Terry e do Rock bastante. O Terry era Deus, o Ralph era Deus também, né? Aí nerfaram, o Rock era Deus, nerfaram. O Yashiro é bom, mas não chega a ser Deus. E tem o Kyo é legal também. Ah, não sei. Só o futuro vai dizer. Eu acho, com certeza vou jogar o Grabu Rising. O DNF eu devo dar uma moral. O DNF eu devo dar uma moral, que vai sair o patch, a Spectre. E é isso. Quem sabe... exatamente, Zeite. O Tekken cai muito nisso. O Tekken pode ser uma experiência ruim que eu tive, porque eu joguei com os caras aqui de Manaus, que eles eram muito bons, e eles eram gente boa, mas eles não conseguiam dar uma dica assim pra você melhorar no jogo. Eu falava, pô, o que eu preciso fazer? Como é que eu ataco? Como é que eu me defendo? E aí os caras diziam coisas como, você precisa ter mais malícia, você precisa ter mais experiência. Eu fico, mano, mas o que isso quer dizer? Onde é que eu vou chegar com isso? E aí eu joguei o Tekken Tag 2, jogava de Yi e Violet, que era o mesmo boneco. Então já imagino que não seja uma dupla boa. Então, mano, não tem muito o que fazer, sabe? Dizer que depende da experiência, ou seja, pra gente ganhar deles tem que esperar eles morrerem, né? Pra gente poder finalmente ter experiência mais do que os que vinham atrás da gente, né? O Victor Hot Dog tá no chat aí. Eu lembrei que eu esqueci de botar na lista de jogo que eu competi. Eu cheguei a competir em Garou na pandemia, hein? Meu Caim, você é louco. Brabíssimo. O rei do Flash Kick. Opa, seja bem-vindo. Saudades. Aí, Saudades. Bem, cara, você comentou aí em questão do KOF e o Tekken. Eu tentei os dois jogos também e eu senti que a curva de aprendizado realmente do
Tekken é muito fora da curva, tá ligado? Tipo, um boneco lá tem 130 moves, tá ligado? Tipo, praticamente você tem que jogar só Tekken pra você ser bom no negócio. Isso, e eu tenho a mesma sensação com o KOF, porque o KOF já tem que aprender 3 bonecos, sabe? E não é tipo Marvel que você vai aprender um BNB, você tem que realmente saber blockstring, tem que realmente saber dar os pulinhos, mixão. Apesar de Marvel não ser um jogo exatamente fácil, o Marvel 3 era facilitado em relação aos mais antigos, né? Então isso já te fazia entrar um pouco mais fácil no jogo. Agora o KOF, o máximo que vai te ajudar de boneco pro outro é ter um command normal lá, ter o frente e soco fraco, por exemplo, pra frente. Uma blockstring. Mas aí tu vai ver que pra bonecar mesmo, o cara que fica bonecando com um monte de boneca é porque ele tem uma base muito forte mesmo. Ele não pegou do nada assim e começou a jogar, entendeu? Não vejo isso acontecer. No Street, principalmente o 6, a gente tá vendo mais isso, né, cara? Até o pessoal dos animes Fight Games estão indo bem, né? O Receita mesmo tá com um Dalsin insano, tá ligado? Mal, tá representando bastante com o DJ também. Eu acho que, tipo, o jogo tá mais acessível pra quem tá começando agora na franquia do Street. Bem, é claro que... Bem, em relação a Tekken, é claro, né? Acho que é porque eu joguei Tekken por muito tempo, né? Então, aí eu até bati estranho. Por quê? É normal ter 100 moves, eu tô acostumado. Tipo, mas é claro, né? Eu entendo. Pra quem realmente bate o olho, aquela quantidade enorme de movimentos, sendo que metade é inútil, eu posso dizer assim. Tem hit combo, né, mano? Nossa, fazendo tem hit combo, nossa. Eu jogava com o meu irmão mais velho, nossa. Ixi, o áudio falhou? Deixa eu só ver se não travou nada aqui. Ih, travou meu Discord, gente. Deixa eu ver aqui. Ixi, meu Discord travou. Espera só um pouquinho pra ver se eu consigo forçar aqui, gente. Tentando recuperar aqui a entrevista. Opa. Manaus, eu hoje, aqui em casa, vivo fibra, mas todo o resto teve um apagão na cidade, assim. A cidade toda ficou sem internet. Ô, louco. Sim. Você tinha comentado que melhorou bastante sua conexão, né, cara? Que eu troquei pra fibra, antes eu usava normal. Aí foi de 5 frames para 3, foi de 4 para 2. Tá bem legal. O ping foi de 180 para 80. Melhorou um bocadinho. Aí que você falou. Você nunca pensou em se mudar pra cá, pra Sampa, já que você, tipo, visa o competitivo e tal? Ou talvez até os Estados Unidos também, né? Assim, tipo, olhando na profundidade. Qualquer cenário, assim, tipo, que esteja aquele acúmulo dos jogadores sensacionais, né? Tipo, já pensou, de repente, aqui em São Paulo ou os Estados Unidos. Mas, tipo, alguma cidade na qual realmente tenha mais jogadores, tenha mais um convívio no offline, podemos dizer assim. Eu já sonhei com São Paulo boa parte do tempo, mas infelizmente o concurso que eu passei é estadual e não federal, então eu teria que realmente fazer outra prova e fazer outra coisa por aí. E aí eu acho que é uma decisão um pouco difícil abrir mão da estabilidade que eu tenho por aqui. Mas se não fosse isso, eu já venho namorando essa ideia de São Paulo há muito tempo já, e as pessoas sempre perguntam para mim. É impressionante. Não sei se depende de fator família também pesa, né? De repente algum compromisso, amigos e tudo mais. É muita coisa para poder pensar também. Mas é questão do emprego mesmo. Mais a questão do emprego? Nesse momento sim. Porque como eu te falei, como é... Dane-se os amigos, né? O importante é o dinheiro do emprego. Que aí? Me dá um minutinho só, que dá só alguns segundos que eu vou pegar uma aguinha rapidão, tá? Claro, tranquilo. O Shinjiro até mandou aqui o King com 500 e poucos grabs diferentes. Cara, grab na Tekken
realmente você tem que estar muito preparado para escapar desses grabs. O bom é que grab de comando dá para escapar. Tipo, é diferente de outros jogos, né? Você tem que ter toda uma manha específica mesmo, Tekken. Pra quem. Bem, faz muito tempo que eu não jogo Tekken de verdade, né? Pra poder até comentar sobre isso. Mas eu gostava demais do game. Durante boa parte da minha vida. Né? Vamos aguardar o retorno aí do Tekken, nosso. se eu não me engano, Oshiro, pra você tecar um Tô de grab, você volta. tem que fazer o Desculpa grab a demora. igual, né? Basicamente, pra você sair de um grab na Tekken, você tem que usar o. Você tem que usar o soco certo, né? Tipo, o botão de soco certo também nessa brincadeira do comando, né? Pra poder se livrar. Tipo, se o cara tá dando um comando, acho que um agarrão com um soco, você tem que usar o soco invertido pra poder conseguir se soltar. É bem complicado. É bem complicado quando a gente fala assim. Acaba sendo mais feeling. E aí é justamente aquilo que o Nathan fala, né? Não é necessariamente o feeling que você gosta, né, Nathan? Você gosta de poder. Aquele treinamento todo dedicado, né? Mano, é engraçado ouvir isso, Troll, porque quando você assiste, pelo menos um pouco que eu assisti de partida de Tekken, toda vez que o pessoal tentava agarrar, o outro dava throw break. Então, sei lá, tu falou de uma maneira como se parecesse tão complexo e os caras saem de todos. Aí eu tô meio perplexo aqui. Não entendi. Sim, mas é o fator da experiência que eles falam, exatamente esse fator. Pra você realmente conseguir escapar do agarrão, você tem que saber o agarrão que o cara tá tentando fazer em você. E aí pra você poder fazer o soco certo do agarrão do Tech. Bem, mas Tekken realmente parece não estar muito nos seus planos mesmo, né? Ao que tu dá pra Foi mal. Talvez. Inclusive uma frase que eu guardei aqui, certo? Isso aqui não é pergunta, não. Isso aqui é só o Golden Boy querendo fazer média, tá? Joguei com a Catalina em homenagem ao Nathan. Aí a pergunta, sim. Nathan, verdade ou mentira? Verdade. Verdade? Verdade. Você acredita que o Golden Boy mesmo jogou pra te homenagear? Acredito. Ele viu o CEO e quis jogar. Justo. Apesar de eu ter usado a dita lá, mas no CEO do ano passado foi a Catarina, então foi uma homenagem de todo mundo. Sim. Bem, e se enfrentaram no fervo também, né, cara? Eu acho que você tava de Catarina lá, né? Tava. Eu peguei Percival contra o Golden Boy porque eu queria aquecer contra o Aoi. Tipo, como eu não joguei de Percival o torneio todo, eu achei que aquele seria o momento ideal para pegar o boneco e começar a aquecer. Mas o Golden Boy tava muito preparado para matchup e aí eu não fiz nada, basicamente. Mas a minha cabeça era um super plano. Eu ia pegar Percival contra a Zoe e ia ficar dando médio forte e o Aoi ia se abalar. Infelizmente não foi isso que aconteceu. Pode crer. Adversários que são complicados mesmo. Aoi, Golden Boy. São caras aí que a gente espera que estejam aí firmes e fortes contra nós todos aqui também no Rising, né, cara? Exatamente. Eu vou poder jogar com Golden Boy muito mais, hein? Porque vai ter crossplay, né? Sim, isso vai ser muito bem-vindo. O Golden Boy botou chorando aqui. Você chamou ele de aquecimento. Eu não ia falar nada, mas o Golden Boy mandou no chat. Então pode falar. Mas aí eu tomei o meu choque, né, mano? Não é bem assim, não foi isso que eu quis dizer. Foi mais porque eu não usei o boneco o torneio todo. E eu pensei, eu tenho que pegar agora para começar a relembrar. Mas aí não deu certo. Se eu tivesse usado Catarina, eu acho que eu tinha muito mais chance. Eu acho que ele teria ganhado, porque o Golden Boy naquele dia estava incrível. Eu não assisti a GF, eu preciso ver, inclusive, para entender o que houve, mas eu achei incrível, assim. Eu acho que até aquele dia eu tava pensando que o Gran era horroroso, e aí eu tava vendo o cara atropelando todo mundo. E eu fiquei, mano... mas eu acho esse boneco é bom, mano. E o cara é bom também. Sim. Acho que atualmente, cara, o Golden, se eu não me engano, é o Gran mais forte que tem, cara. Tipo, até eu vi o Lemon jogar, vi o Neguinho jogar. Só que, tipo, o que o Golden extrai do Gran é absurdo, velho. Também acho. Fiquei impressionado, porque todos os jogadores de Gran hoje em dia, tudo reclama que o boneco não presta, mas acertar o Unique e o AD ninguém fala, né? Toma metade da vida e te mata.
Pior que é isso mesmo. Sim. Inclusive o Zete até aproveitou. Não sei se vai ser possível, né, Nathan? Quem sabe? Claro, pensando eu ia perguntar até, já está avisando o CEO do ano que vem, mas o Zete até adiantou um pouco aqui. E o Mini Major, que é daqui a 2 semanas? Está nos seus planos ou por Não, enquanto? eu Ah, pesquisei passagem, cara. Se eu te disser quanto é que tava, acho que ia ficar meio deprimido ainda. tá mais fácil pro CEO do que para vir para aqui para São Paulo, é isso? Só não é fácil porque, né? Porque tem o dinheiro todo da viagem, mas assim, é julho, né? Então tava uns 1.800, R$ 2.000, cara. Aí eu fiquei, não sei não. Ai, São Paulo ficou muito caro. Ano passado eu fui para São Paulo 4 vezes, competi bastante, tá quase virando paulista já. Aí esse ano as companhias aéreas me deixaram na mão. São Paulo tá muito caro. O próprio Fever até que foi mais barato, mas foi que começou a encarecer ali no começo de março. É entendi. Eu que queria ir para o Mini Major, eu queria colar em toda. Eu nunca fui para um bar fight. E na época eu ia jogar Street Fighter V só pra dar moral mesmo. Eu ouço falar há muito tempo, quero ir faz tempo. E aí eu não vou poder ir mesmo. E eu nem sei se tem como ter, mano. Tá complicado minha situação. Choramos. Tá muito caro pra São Paulo, mano. Eu teria que me mudar mesmo. Eu acho que eu já devia ter considerado isso. Cara, um negócio que coincidiu com o Mini Major, que é totalmente off da cena assim, de jogo de luta, cara, é que vai ter show da Taylor Swift aqui em São Paulo, cara. Então, tipo, todo Mentira, mundo não tá vindo pra cá. acredito. Exato. Na mesma data? É praticamente na mesma data, tá ligado? Na mesma semana, assim, aí, tipo, todas as passagens aéreas, tipo, pra vir pra São Paulo tão insanas, assim. Sim, o Ah, não, o show. Zete comentou aqui, que é no BCT, na verdade. Não é nem no Mini Major. Mas Vai ficar tudo caro, né? de qualquer forma, a proximidade de datas faz isso, né? Tipo, encarece a Sim. hospedagem, encarece as passagens aéreas. Bem, ônibus, obviamente, é impossível por causa da distância gigantesca, a não ser que você queira ficar praticamente 40 dias e 40 noites, tipo Jesus Cristo fazendo jejum. De Manaus nem dá, porque Manaus é uma ilha, não tem nem como. Eu lembro que me perguntaram uma vez, mas como assim você não vai para São Paulo? Você só vai se for de avião? Eu falei, não dá. Não tem como sair. Não, Só de avião. mesmo tendo o transporte também rodoviário, fica bem desconfortável, né? Essa brincadeira toda. Receita foi de ônibus pro Molasco. Misericórdia, mano. Que é isso? Bem, a gente acabou até entrando no assunto do financeiro e tudo mais, né? É claro, não sei que você não se importe falar, não precisa falar valor, não precisa falar que teve que vender, teve que vender parente ou qualquer coisa do tipo. Foi difícil conseguir os fundos para ir pro CEO? O Traquede ajudou bastante, mas como esse ano eu consegui me programar melhor, ficou muito mais fácil do que ano passado. Ano passado foi basicamente vendo tudo que tinha de videogame antigo, de coisa parada, e vendendo, e conversando com a galera, e procurando local barato, e procurando hospedagem. Esse ano eu sinto que eu estava muito mais confortável financeiramente. Ah, sim, Ano passado foi tenso. Tipo, foi bem legal a viagem, tá todo mundo ali com os BR, mas foi muito tenso, assim, ter que conseguir um dinheiro para uma data, entendeu? Ter um deadline para conseguir as coisas. É aquela viagem que você aproveita e depois tem que ficar comendo miojo por um ano, né? Mais ou menos assim. É quase, foi por aí. É que você falou Teve que que pegar tudinho e tudo que tinha parado e ir vendendo, assim. Mas, assim, foi até bom, porque eu não usava praticamente mais nada, só não percebia. Mas o ruim foi ficar nessa noia aí, que para anunciar em Manaus, aí o pessoal não queria, aí o pessoal, boa parte do pessoal de São Paulo, inclusive, comprou minhas coisas, obrigado, povo paulista, vocês propiciaram uma pessoa aí pro CEO ano passado. É Muito isso. obrigado. Nossa, e claro, né? Até você tocou esse assunto, São Paulo, outros estados, assim. Cara, a quantidade de brasileiros, obviamente, que foi até junto contigo foi substancial, mas, claro, comparado realmente aos americanos lá, eles eram
Bem, maioria. Sim. Como foi a pressão, assim, tipo, eu tenho que representar. Eu vou representar o Brasil aqui. Tipo, o verde e amarelo aqui de defender. Ou foi de boa? Tipo, Esse ano eu fui egoísta e eu só queria representar eu e o time mesmo. Não pensei muito em representar o Brasil. Mas ano passado eu fui muito com essa mentalidade, principalmente porque ano passado eu soube que eu era seed 9 do Grambu. E eu fiquei em nono mesmo. Mas esse ano eu fiquei seed 19 e eu fiquei bolado. Aí eu peguei quinto. Mas eu fiquei, pô, mano, os caras me botaram pra baixo aí. Peguei em nono no Major deles. E só que eu queria provar pra mim que eu conseguia. Porque eu passei um bom tempo remoendo. Caramba, mano. Nono lugar. Podia ser sétimo, podia ser quinto. Nono lugar. E aí dessa vez foi mais pra mim mesmo. Eu não tive muito essa pressão, não. No dia das pools eu tava mais nervoso. No dia do top 8 até que eu tava mais tranquilo. No dia das pools, só de eu sentar aqui e jogar com a galera, eu já tava me tremendo um pouquinho. Já no top 8 eu já tava mais suave, bebendo água e tal. Tranquilo, a mão não tremia. Mas ano passado, mano, meu Deus do céu. Talvez tenha sido que você já tinha alcançado o objetivo, né? Você falou, quero ficar acima do nono, né? Aí você conseguiu ficar acima do nono, né? Principalmente chegando pela Winners, né? Foi, por sinal, Sim. Desempenho memorável aí. Obrigado. Bem, e claro, né? Tudo isso trouxe uma repercussão enorme. Poxa, tipo... Não vou citar o nome dos concorrentes que te entrevistaram também, porque não se fala o nome do diabo dentro da igreja, mas a gente soube aí, teve a sua entrevista, tem agora com a gente. E que mais de repercussão você pôde sentir com esse desempenho que você conquistou? Cara, eu fiquei surpreso com tanto que as pessoas me têm assim como referencial, sabe? Eu achei que isso realmente não era uma coisa, mas as pessoas elogiarem e também ficarem, nossa, você me inspira a melhorar no jogo e você me inspira a alcançar coisas maiores. Eu realmente não esperava esse apoio das pessoas, assim, foi realmente impressionante para mim. E eu vejo assim que deu uma confiança maior ainda para mim, porque não é que eu não tivesse confiança na minha habilidade como jogador, mas eu consegui eu mesmo falar que eu ia conseguir e eu mesmo consegui provar. Então, eu sinto que na comunidade foi positiva, porque eu acredito que as pessoas conseguem assimilar alguém que conseguiu realmente definir uma meta, treinar e alcançar aquilo que ela estava querendo. E eu acho muito importante isso, do que você simplesmente falar que você quer ser o melhor. Todo mundo quer ser o melhor. Isso não é uma coisa muito tangível. Se você parar para pensar de uma maneira mais racional, você tem que estabelecer os objetivos e ir subindo os degraus. E lembrar que aprender o jogo é legal também. Quando você aprende a acertar um combo é bacana. Quando você começa a ganhar de alguém que você não ganhava, você fica feliz. Então, eu fico feliz com as impressões da comunidade. E o meu Twitter cresceu bastante também. Obrigado aí, gente. A gente que agradece, cara. Sem dúvida aí. Tipo, temos realmente esses caras que se destacam, como você se destacou, servem de exemplo para todos nós. Tipo, até você falou assim, de querer ser o melhor. É meio difícil você ser o melhor, porque a posição melhor só existe uma, né? Porque exato, o segundo melhor não é o melhor. Como é que funciona isso, entendeu? Exatamente. Então, isso é bom, serve assim pra você pensar, puxa, eu tenho esse cara com objetivo. Pode ser tipo o Norte, pode ser o rival, né? Tipo, eu quero superar o Natan. O Natan é bom, mas eu quero passar à frente dele. Tipo, até não importa esse tipo de coisa, mas o importante é que você, de certa forma, é um Norte, né? Também, né, para muitos outros jogadores, acredito eu. Uhum.
E eu não acreditava, eu ficava, eu acho que até falar isso por educação, né? Mas não, é verdade, as pessoas realmente têm um carinho grande, assim, pelo ver como modelo, assim, de alguém que realmente se dedica e consegue conquistar o que quer nos jogos. E eu fico feliz, porque é exatamente isso que eu faço. Teve alguns jogos que eu não fui muito bem, por exemplo, o próprio Strive eu não tive uma campanha muito favorável, muito elegante, mas eu consegui focar em duas coisas que eu queria e eu consegui. E o Smash também eu consegui chegar muito longe, o Dragon Ball eu consegui chegar bem longe também, então, como eu falei daquela época não, como eu falei mais cedo, você realmente definir uma meta que você quer que seja realista, se você realmente quiser treinar, se você quiser, eu quero um top 8, eu quero um top 16, eu não quero ir 02, eu quero ganhar um game dessa pessoa em bracket. Então você consegue, você tem que definir. E não simplesmente dizer que quer ser o melhor, que todo mundo quer. Sim, sim, não tem muito o que fazer, né? A posição do melhor só tem uma mesmo. É muita competição nessas horas. Exato. Eu queria comentar um pouquinho, Nathan. Não sei se você tem a noção de quanto que repercutiu isso aqui no Brasil, cara. Tipo, por exemplo, vou citar a minha experiência, tá? Tipo, enquanto você tava competindo, cara, eu tava trampando no 3G e atendendo o cliente e assistindo o bagulho, tá ligado? Caramba. O da hora é acompanhar o quanto que, por exemplo, eu posso dizer que, tipo, já conheço você um pouco mais e é da hora eu ver o quanto que você treinou e evoluiu pra chegar lá fora e representar a gente, tá ligado? Eu tava acompanhando pelo Rioran, assim, e o Rioran nem sabia que você ia pra lá pra fora. Eu comentei pra ele, assim, que você ia, e ele começou a acompanhar seu gameplay, assim, e os caras falando, cara, como esse maluco é bom, tipo, por que que ele não apareceu antes? Tipo, como a gente é mais de nicho, assim, nossos jogos, acho que agora você meio que entrou no holofote, assim, dos BRs bons, assim, e de alto nível, tá ligado? Nossa, que legal ouvir isso. Não tá sabendo, não. Então, Grande salve aí pro Rioran por fazer a transmissão também e levar para mais gente. Muito da hora mesmo. O Nabutijin já falou também da torcida organizada em BH também. Muito da hora. Bem, isso é um caso engraçado, né? Porque como a gente tá num mundo mais nichado, né? Foi uma situação engraçada. Em vez da gente conseguir fazer com que os nossos jogos sejam conhecidos para eles, a gente tem que se enfiar nos jogos deles. Pra eles. Tipo, foi o caso, por exemplo, do Receita. O Receita mesmo acabou ganhando uma competição de Street Fighter, né? Acho que até teve um caso engraçado que não vou entrar no detalhe, não vai entrar muito polêmica, né? Que acho que foi o Zangief Polado, por exemplo, que enfrentou um player que ele não conhecia, né? E tipo, depois ele foi surpreendido por esse player. O player era simplesmente o Marquino. Simplesmente o Marquino. Então, muitas coisas a gente acaba, claro, teve a sorte aí de poder realmente encaixar na Street Fighter 6, mas o pessoal tem que dar uma olhada com carinho pros nossos jogos também, né? Sim. Lembrar o que significa FGC, sabe? Exatamente. Exatamente. Bem, a gente fez muitas perguntas por sinal. Aqui até o meu script aqui tá todo riscado. Nossa, tem uma pergunta do Lucas aqui que eu já até me esquecendo. O Lucas Araújo no Twitter. Pessoal, eu até abri assim, mas acho que o pessoal ficou um pouco tímido nesse começo para perguntar. Mas essa pergunta do Lucas é interessante porque te remete muito ao passado, Nathan. Ele perguntou qual foi o jogo de luta que te introduziu no mundo da FGC, né? De fighting games, né? O primeiro que, tipo, não vamos dizer que é o primeiro jogo, né? Se a gente for olhar na profundidade, né? Porque, obviamente, meu primeiro jogo foi KOF. E KOF eu não sei jogar nada hoje em dia, né? Tipo, com 10 anos de idade, a gente não considera muito, né? O primeiro jogo de luta. Mas qual foi o primeiro jogo de luta que você sentiu? Poxa, eu acho que eu tô bem aqui, acho que eu deveria continuar a insistir. Você conseguiria nomear um jogo que te deu essa sensação? Olha, eu fico até em dúvida sobre Smash Bros. Brawl ou Marvel 3, porque o Brawl eu comecei a jogar, eu consegui dar upset em um cara que era considerado o melhor com boneco aqui de Manaus.
E eu tava usando o boneco ruim quando eu ganhei dele, então eu comecei a ganhar repercussão na minha própria cena local. E só que chegou uma época do Brawl, do Smash lá de Wii, que eu não sentia que eu tava evoluindo mais. Eu sentia que eu tava jogando e eu não conseguia bater uns certos caras lá, não importa o quanto eu tentasse. E aí eu não sabia se era o fator boneco, eu não sabia se era aquilo. Só que nessa época eu conheci Marvel 3. E eu fiquei, caraca, mano, tem o Dante no jogo de luta, ó, que mal, da hora. Caramba, tem o Chris, podia ter o Leon, mas beleza. Aí o Marvel 3 tinha saído, só que eu não tinha um PS3. Aí eu consegui comprar no ano seguinte, aí tinha saído o Ultimate. Então eu comecei pelo Ultimate. E aí eu jogava toda sexta-feira com um cara, contra o mesmo cara, assim, de 7 da noite até 2, 3 da manhã, uma FT100. E aí no começo eu perdia, mas foi passando as semanas, foi passando os meses, eu percebi, acho que talvez eu seja bom nisso. Aí eu lembro que eu viajei para o Revox em 2013, em janeiro, e eu não consegui chegar muito longe. Eu perdi bem cedo, mas o povo elogiou bastante meu gameplay com Dante Converge, porque eu usava as ferramentas do Devil Trigger de uma maneira muito diferente. E aí eu fui curtindo também toda essa repercussão, sabe? Eu era muito novo, eu não sabia muito o que era o mundo da FGC. E foi aí que eu consegui as primeiras amizades, os primeiros contatos com a cena. Então, o Brawl ele teve um pouco desse fator decisivo para começar a competir, mas eu acho que o que me fez extrair mais habilidade foi Marvel 3 mesmo. E na época eu não joguei Street Fighter, porque o meu padrão era aprender. O meu padrão de combo era aquele de Marvel, né? Os monte de chain, tu pode cancelar um monte de coisa fácil, tranquilo. E quando eu fui jogar Street Fighter 4, tinha todos aqueles trials. E eu achava que os BNB do jogo era fazer aqueles gink lá de 2 frame, 3 frame, 1 frame de fissão. E eu fiquei, mano, eu não sei jogar isso. Aí hoje em dia eu penso, caramba, se naquela época eu tivesse a mente um pouco mais aberta, eu poderia ter jogado Street Fighter desde lá. Tanto que o próprio 5 eu peguei só na Season 5 também. Eu peguei só no finalzinho. O 5 e aí, até... às vezes você tem que realmente se permitir jogar as coisas. Você não pode deixar que uma experiência ruim defina a imagem que você tem daquele jogo, entendeu? Isso é um ponto bem importante, né? Bem, muita gente, tipo, não consegui jogar aqui, não consegui fazer nada de imediato, esse jogo já... O Golden Boy mandou, perdeu nada e não jogaram 5. Eu vou discordar de você, Golden Boy, porque eu joguei muito 5, e foi o 5 que me criou a base de jogo de luta, tá? Então, você foi cruel aqui, destruiu o meu coraçãozinho aqui, tá? Só pra poder avisar. O Golden Boy jogava de quê no 5? Fala aí depois pra gente. Não, eu não sei o Golden Boy, mas no meu caso, assim, eu era Falk, né? Porque eu sempre eu sou ruim de execução, eu sou ruim mesmo de execução. E peguei a Falk porque eu queria realmente fazer um negócio fácil. Mas aí eu descobri que ela era ruim, eu tive que apanhar bastante de qualquer forma para poder aprender. Bem, e faz parte, né? Faz parte, aprendizado, né? Assim como você trabalhou com vários jogos para chegar até o nível que você está. Uhum. Bem, gente, a gente tá aqui já com um tempão considerável, né? A gente completou, acho que 1h10, mais ou menos, aqui. Quase 1h20. 1h20 de transmissão, né? A gente demorou um pouquinho aqui para ajeitar algumas coisas que deram bug. Como é o clássico de toda vez que tem que fazer uma entrevista ao vivo, né? O pessoal acho que falou pouco aqui na questão do chat, tivemos algumas perguntas, mas eu acho que é isso, né? Acho que a gente conseguiu aí comentar um bocado, conhecer um bocado mais aí do Nathan. Claro, né? Agradecer sempre aqui, Nathan, por você ter dado essa oportunidade pra gente bater esse papo aqui, essa descontração toda aí, né? Pô, foi muito da hora, eu que agradeço. Eu fui realmente surpreso, nem vi a hora passar. É isso aí. O Soul, foi rapidinho. mas olha só, olha como o Soul é ousado. Você foi lá,
quinto lugar em 2 campeonatos complicadíssimos, mas o Soul chegou e falou: eu quero uma FT contra o Natan. Foi isso que ele falou. Ousadia, né, Natan? Ousadia enorme, né? Falta de respeito, né? E nada, mano, tem que desafiar mesmo, todo mundo é humano, tem essa não. Tá certíssimo. Então, se a gente falasse agora pra você conseguiria jogar ou está muito em cima e a gente tá pegando muito no seu pé? Consigo. Então vamos mandar bala, vamos tentar produzir agora mesmo esse FT, sem erro. Deixa eu ver se eu consigo abrir o game aqui, que isso é de base PC, né, Nathan? Então tem que ser aqui no PC. Vou tentar ver se eu consigo abrir bonitinho. E com áudio, né, que eu tava até com o game aberto, só que ele tava sem áudio. Deixa eu ver se agora ele vai bonitinho aqui. Porque é aquela questão, né? Como costuma falar o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Sim. Vamos ver, vou abrir aqui o game e aí vou criar uma sala e vamos assistir um pouquinho então dessa ousadia enorme desse entrevistador Soul, né? De te desafiar, né? Sim, porra. Eu só dei oportunidade pro cara mostrar que ele é monstro mesmo, pô, e me amassar. Bem, tô abrindo o game, vou criar uma sala aqui, vamos ver se vai dar tudo certinho, né? Faz tempo que eu não transmito nada do PC, porque realmente eu fiquei tão focado nas condições da PSN, né? Que aí ficou um pouquinho complicado. Mas, bem, é bom saber que daqui a pouquíssimo tempo não teremos mais a divisão de plataformas, né? Graças a Deus. Cara, no Rise eu não espero nada menos do que 100 cabeças no semanal, né? Pô, ia ser massa. Cara, não sei se a gente vai ter tanta gente assim, mas... eu acho que vai, hein, cara. Um monte de player que era do início do Granblue estão falando que quer voltar com o Rise. Cara, seria um prazer enorme, sem dúvida. Bem, nesse momento só o Marquinhos, eu e eventualmente o Zayt, né, que cuidamos dessa cena, né? Mas vai ser legal outras pessoas também. Afinal, eu costumo brincar, né? Eu já criei a sala aqui, a senha é G de gato, B de bola 1. Tá? Então vai ser um prazer enorme aí de poder transmitir esse desafio de vocês dois. O Corote Tutti Frutti é você, né, Nathan? Sim. Exatamente. Corote Tutti Frutti. Sensacional. Esse nome maravilhoso. Gostou, né, mano? Vai ser FT qual? Certo. Então, Soul, vamos de FT5, FT10. Você que é o desafiador. Show. Vamos uma 10, então. Então, beleza. Deixa eu só ver se eu consigo ajeitar aqui, que o áudio vazou. Pronto, acho que foi. Ou será que bugou meu áudio de novo? Ixi, bugou o áudio inteiro do game. Ixi, gente. Como assim? Não, nem ideia. Tá meio bugado, mas vamos ver. Vamos ver se dá certo aqui. Eu acho que tá estourando a minha memória RAM. Deixa eu ver se eu consigo limpar aqui. Como faz tempo que eu não transmito nada diretamente do PC, né? Bem, acho que tá normal. Vamos nessa. Gente, faz algum tempo aí que eu não transmito nada do Nathan. Faz quanto tempo, hein, Nathan? Nossa, faz tempo. Sim. Mas o começo aqui tá bem interessante. Boa contestação aqui. Por enquanto, o Soul aqui com alguma dificuldade de entrar na área útil aí de trabalho do Nathan, né? Nathan então trabalhando muito bem aqui nesse começo de luta.
Com considerável autoridade, quem abre o placar... Ixi, tá dando umas travadas estranhas aqui. Vamos ver se a gente consegue. Bem... eu acho que a minha máquina não tá aguentando, gente. Bem, vamos ver. Acho que é a minha máquina aqui que tá chorando. Streamar e jogar, né? Sim, deve ser mais ou menos isso. Eu acho que não vai dar muito certo não, gente. Infelizmente, devido a problemas mesmo do meu próprio dispositivo, acho que a gente não vai conseguir fazer realmente o que tá certo. Infelizmente, acho que eu vou ter que segurar aí, Soul. Vai ter que ficar pra uma próxima oportunidade, hein? É verdade. Vou ficar devendo dessa vez então, gente. Infelizmente, devido às condições mesmo do meu hardware aqui, né? Eu vou ter que realmente chorar aqui, porque tá tudo travando. Acontece. O meu PC eu consigo streamar Granblue e DNF, mas tipo, se eu streamo Street Fighter 6 começa a cair os frames também. É foda. O Discord já fica zoado pra streamar o Street pra mim. É realmente uma pena. Fico bem triste aí de a gente não ter conseguido prosseguir aqui com o game. Deixa eu só ver aqui. Vai tentar novamente, Tiro? Não. Infelizmente eu teria que reiniciar tudo para poder funcionar. Então, fechou. infelizmente acho que eu não consigo dessa vez fazer uma FT camarada. É por isso que eu acabo transmitindo mais do Play 4, né? O meu computador até que tem um bom recurso, mas eu acho que deu aquela acumulada por causa do próprio tempo da live de começar a travar. Bem, fica a lição aí para eu começar a planejar um próximo computador. Oh, meu Deus, vai doer no bolso. Mas eu tenho que agradecer a todos vocês. Muito obrigado, Natan. Muito obrigado aí por ceder realmente o seu tempo, por poder conversar com a gente, bater esse papo bem gostoso. E, claro, né, ao Soul aí, que também, muito obrigado por organizar, né? Você ajudou bastante aí a fazer essa organização toda aqui. Tá de parabéns aí, Soul. Organizar nada, só dei a ideia e você que toca o barco aí. Tô tentando levantar sua bola, dá uma força aí. Eu sou só o cara de pau que chega no pessoal e pergunta se dá pra fazer, entendeu? Mas são todas as pessoas, todos vocês que fazem essa cena se tornar realidade. Inclusive, essa entrevista que a gente está fazendo aqui vai estar disponível depois, o VOD, tanto no canal do Comunidade Brasileira de Granblue, quanto no Audio One, que foi a nossa iniciativa para trazer um novo portal de jogos de luta aí. Já tinha alguns fazendo essa tentativa. Eu falei, deixa eu entrar nesse barquinho aqui também, deixa eu pegar essa fatia de bolo, né, Soul? Foi assim que a gente pensou quando resolveu fazer, né, esse projeto. E a gente resolveu se enfiar. E obrigado, Natan, por a gente aproveitar aí, que nem parasita, para tentar roubar um pouco do seu sucesso. Que isso, eu que agradeço. Foi da hora. Bem, gente, nós vamos nos despedindo por aqui. Nosso plano era realmente fazer uma FT, mas infelizmente, devido aos problemas de hardware meu aqui, não conseguiríamos. Não. Pera aí, eu tenho uma passatempo aqui. Aqui na minha passatempo tá escrito biscoito, tá? Precisamos. Essa discussão agora foi cruel. Cara, ele falou bolacha, eu falei bolacha. Então já era. É assim? É por matemática? Meu Deus, isso é muito errado. Perdi porque eu sou minoria? É assim? Nossa. Exatamente, é assim que funciona. Nossa, isso foi muito mal. Isso foi muita maldade. Foi baixo. Bem, gente, agradeço muito. A você também, espectador, vocês aí que fiéis, espectadores que também dão esse apoio pra gente. Sem vocês jogadores como Natan, sem vocês espectadores todos que realmente dão esse valor pra gente, nós não conseguiríamos nada disso. Então, muito obrigado. A gente vai se despedindo por aqui. Muito obrigado mais uma vez, Natan. A gente vai se despedindo aqui.
Valeu, gente. Boa noite. Obrigado. Muito obrigado a vocês todos e até a próxima, né, Soul? Vamos nos despedindo por aqui, né? Rapaziada, valeu. Um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou.